Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos aguardar a Renata chegar, as pessoas chegarem. Tudo bem? A Renata já tá chegando. Por enquanto eu fico de óculos brilhante aqui. Vamos lá. Renata já chegou, tô tentando chamar ela aqui, só um minutinho. Agora sim. Vamos ver, já fiz o pedido, ela já deve estar conectando lá. Oi, Renata, Oi, Lu. boa tarde. Boa tarde, tudo Oi, bem? tudo e você? Você Tudo tá me bem. ouvindo bem? Que eu tô sem fone hoje, Não, tô ouvindo super né? bem. Tô só acertando a câmera aqui, porque senão eu fico Câmera. sem cabeça. A gente fica assim, só um pedaço, só a cabeça, só o cucuruco, só a parte de Então, eu fiz uma live que eu fiquei sem testa. Então, é aprendizado, né? Um dia desse eu fiquei também só da sobrancelha pra baixo. e hoje eu ouvi uma coisa interessante que nesses 4 meses de isolamento, Ah. a gente aprendeu tecnologia equivalente a 5 anos. Olha, é É, mesmo, viu? bacana, Porque né? tinha algumas coisas, né, que a gente escuta. Tava conversando, aliás, hoje também sobre tecnologias, e a gente conversando assim de. Tinha umas coisas que a gente meio que tinha preguiça de lá ver como é que funcionava, né? Sim, Ah, tinha o tal do Telegram. Ah, já é. sabe? Né? Tem o tal do Zoom. Ah, já uso o Skype, já uso o Google. É, um E daí, comodismo, do né? dia para noite, você, uau, eu tenho que aprender tudo isso. Instalando tudo, né? Tudo, instalando tudo. Que delícia, mas é bom, é verdade. Sim, sim. Né? Agora, o último, a conversa de ontem e de hoje era sobre o TikTok. Eu ainda não cheguei lá, gente, mas Ah, TikTok é muito jovem, gente. mas disse que não é só de jovem agora, então, Não. daí, enfim. É, eu perguntei para minha filha essa semana, TikTok é só zoeira? Aham. Ela disse, não, mãe, tem umas coisas sérias também, então eu preciso conhecer A melhor. nossa conversa ontem era sobre os destinos turísticos e tudo mais, e era uma live e o rapaz justamente falando que o turismo hoje está acontecendo no TikTok. Ah, E a eu vi gente, muita coisa linda a respeito lá. então, talvez eu tenha que Aham. dar uma pesquisada lá também, Sim, mas enfim. sim. Bom, Renata, então muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por ter vindo. É um tema, assim, ao mesmo tempo que encantador, é um desafio, né? Porque tem muita gente também que não sabe, né? O que é, para que serve. E, inclusive, eu fiz uma enquete aqui no perfil, justamente perguntando para as pessoas se elas conheciam a constelação, se não conheciam, o que já tinham ouvido falar. E aí a gente teve bem esse, assim, metade, um pouco menos da metade disse que nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. Algumas pessoas, eu já ouvi falar o nome, mas não sei para que serve. E quem conhece diz que ama de paixão. Eu falei, então o negócio é acertar em quem conhece, porque o É, negócio funciona mesmo. sim, sim. Então isso. E o tema, né, da gente efetivamente conversar sobre a constelação e como é que isso pode nos ajudar a tomar decisões mais positivas, daí relacionado então com essa questão que é o propósito aqui desse perfil do Instagram, do Envelhecendo, que são essas encruzilhadas que a gente chega à medida que a idade vai chegando e que a gente começa a se fazer vários questionamentos, né? O que eu fiz até agora? O que eu quero fazer daqui para frente? E como é que eu minimizo os erros, né? Porque eu tenho um amigo que fala que a gente só fica por aqui enquanto estiver errando. A hora que tiver acertado tudo, já está na hora de dar Ó, espaço para. Então, eu quero errar muito ainda, ah, mas minimizar os erros, né? Ou sim. trilhar um caminho menos doloroso.
Então, é isso, é para isso que a gente está aqui conversando. Sim, sim. Bom, também eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com você e quem já está aqui também na live com a gente, né, também ficar à vontade aí para Para colocar mandar, alguma pergunta, né, para reagir, para vaiar, mandar beijo, mandar explodir beijo, os o que quiser, coraçãozinhos tá? lá. Então sejam todos também bem-vindos. Então, a constelação ela tá bastante assim ela está sendo conhecida ainda, porque ela é muito recente no Brasil. Ela tem uns 20 anos no Brasil. Então, ela ainda tem muita gente que conhece, ama quem conhece, gosta muito, Isso. porque quem já passou por uma sessão, né, um atendimento de constelação, tem muita gente que ouve falar muito, assiste muito vídeo e tal, mas ainda nunca fez uma constelação, né, de alguma questão pessoal. E tem aqueles que nunca ouviram falar, né? Uhum. Então a gente vai falar assim de uma maneira bem ampla e também, se vocês quiserem fazer perguntas mais específicas, é só fazer, tá? Fiquem à vontade. Então a Isso. constelação ela é uma terapia, ela é Tá. uma abordagem terapêutica e ela é considerada uma terapia breve. Por que que é breve, né? É interessante, isso é muito interessante, porque é uma sessão. Ah, Então, assim, em uma sessão, você vai olhar, cuidar de um problema, uma dificuldade, sei lá, um desconforto, né? Algo que está entendi. doendo em você, Tá. né? Essa dor pode ser tanto física quanto emocional. Às vezes as duas, né? Às vezes as duas. Uhum. Às Uma vezes coisa. as duas. Uhum. Às vezes uma dificuldade pessoal, às vezes uma dificuldade profissional. Então você vê que ela já pega várias áreas da vida, É, né? porque desses eu até inclusive vi que era constelação familiar em company, né? Para Sim, empresas. sim, sim, para negócios. Faz todo sentido. Se o cliente também tem uma Sim, dor, se a instituição tem uma dor, por que não, né? sim, sim. Porque a gente cuida de sistemas, né? O primeiro sistema, o primeiro grupo que a gente pertence é a família, né? Nós chegamos, vamos dizer assim, nós chegamos nesse planeta aqui, independente de crença, mas todo mundo há de concordar comigo que a gente chega aqui através dos pais, Certo. né? Eu Aí para preciso, frente é sempre um mistério, mas achei. eu preciso de um homem e de uma mulher, né, o pai e a mãe, e aí também é uma questão biológica, né? Que mesmo em momento onde a gente fala de casais homoafetivos, a gente tem que entender que, de qualquer forma, a vida chega através de um homem e de uma mulher. O Ok. espermatozoide e o óvulo. Então, esse é o nosso terreno, onde a gente é plantado. Essa semente que nós somos. Né? Então, sabe quando você põe no Google Maps, lá ou no Waze, né, o endereço? Sim. Né? Quando você chega no endereço, o que que normalmente é uma voz de mulher, né? O que que ela fala, né? Você chegou ao seu Seu destino. destino. Né? Então a gente aterriza aqui através dos nossos pais. E nesse lugar, né, onde que é tanto geográfico, né, a gente chega, Uhum. tem um endereço, quanto histórico, porque nós também chegamos em épocas diferentes, né? Aqui no Envelhecendo, né, nós temos uma turma mais de 50, né? Mais ou menos. Eu estou totalmente à vontade, porque eu tenho 51. Eu tô E quase nos 50, então estamos aí. então, nós sabemos que quem nasceu há 50 anos, quem nasceu há 70, né, 90 anos e quem nasce agora são contextos completamente diferentes. Então nós somos influenciados por esse ambiente histórico também, esse contexto histórico, né? Então nós chegamos num lugar, num tempo específico, né, histórico, e dentro de uma cultura, dentro de uma, né, que tenha lá seus costumes, suas Tanto, crenças. tanto da sociedade quanto do ambiente, desse núcleo onde eu estarei lá, Sim, posto. sim, exatamente.
Então, nós vamos desenvolver, né? Ali, nós já chegamos com uma carga genética, né? Nós temos uma herança genética e nós temos uma herança histórica também, porque tudo que aconteceu no nosso sistema familiar, todas as confusões e todas as soluções também que já foram desenvolvidas pelo nosso sistema enquanto grupo, tá na gente. A gente herda, assim como herda sardas, como herda o cabelo. Exatamente, nós herdamos, inclusive, comportamentos, né? Porque todo sistema, toda espécie é um grupo que tem um jeito, vamos chamar assim, um jeito de ser, né? E se desenvolve, sobrevive dentro tem um comportamento que garante a sua sobrevivência. Se nós estamos aqui conversando, é porque o nosso sistema deu certo. Nós estamos vivos. Chegamos aqui. Ninguém morreu. Né? Assim, ó, nosso grupo está evoluindo, né? Do jeito que foi. Então, assim, e não interessa, cada família tem o seu jeito de se desenvolver na vida, né? De sobreviver. Né? Então, todo o sistema está certo do jeito que está. Está dando certo. Né? Então, nós herdamos tudo isso. Né? Então, quando nós temos alguns problemas na nossa vida, né? O que a constelação, o que ela olha esse problema? Ela não olha esse problema de uma maneira isolada. Ela olha esse problema dentro de um contexto, que é o primeiro contexto, que é o familiar. Como toda a base está ali, né? Então, às vezes, é um padrão, nós estamos repetindo um padrão familiar. Isso, esse foi um dos comentários quando eu coloquei numa outra enquete o que era o bom e o que era o ruim de envelhecer. Os padrões apareceram no bom e no ruim. Nos dois. Padrões. Ai, gente, tô ficando igual a minha mãe. Tinha no ruim e tinha no bom. A mãe sempre, coitada da mãe, né? Da mãe, né? A culpa é sempre da mãe. Então, mas o padrão, ele pode ser um padrão de sucesso, né? Ele pode ser um padrão de fracasso. Uhum. E nós, para sentirmos pertencentes a esse grupo, muitas vezes repetimos padrão, inclusive de fracasso. Porque, pensa bem, como que eu vou ter sucesso na minha vida, seja na vida afetiva, né? Por exemplo, na vida afetiva. Como é que eu vou ter um casamento feliz se na minha família as mulheres todas foram, por exemplo, traídas? Então, eu, para ficar dentro desse padrão, vou ser traída também. Aceito. Né? É um padrão de repetição. Como que eu vou fazer uma faculdade sendo que na minha família ninguém estudou? Né? O que nós chamamos de autossabotagem, né? Muitas vezes está dentro, né, desse padrão de repetição. Né? Que é, na realidade, uma necessidade profunda que nós temos de pertencimento ao nosso grupo. Por quê? Por que a gente tem essa necessidade tão grande de pertencer? Porque no nosso mais profundo ser, para o grupo não podia viver sozinho. Ninguém podia viver isolado de um grupo. Uhum. Imagina lá na época das cavernas. Você tinha, um saía para caçar e o outro ficava mantendo o fogo aceso. Quer dizer, então assim, você já precisa do grupo. Né? Se você sai sozinha, você vai viver sozinho, algum bicho vai comer você. Então você precisa do grupo, porque para você dormir, alguém tem que estar acordado. Tem que estar acordado. Uhum. Alguém tem que nos aquecer, nos alimentar quando nós nascemos. Né? Então a gente é um ser gregário, né? A gente precisa do grupo. Então a gente tem essa necessidade profunda de pertencimento. Por isso que nós repetimos o padrão. Então isso é natural. Não tem nenhum problema repetir padrão. A questão é, quando esses padrões... Mas o problema a questão é, quando esses problemas estão trazendo sofrimento. Quando nós também temos... não estamos evoluindo o nosso sistema.
Que se eu faço um pouco diferente, eu vou evoluir o meu sistema também, né? Eu posso fazer um pouco diferente. Mas não é rejeitando o meu grupo. Melhorando. É honrando esse grupo. É reconhecendo que eu vim dali, né? Entendi. A gente vê muitas histórias, ou, assim, eu vou citar aqui, por exemplo, jogadores de futebol que vieram, às vezes, lá da favela, né? Tem aquele talento, viram milionários e, de repente, eles põem tudo a perder. Cantores, artistas muito famosos que, sabe, acabam destruindo tudo que ganham porque, às vezes, não se permitem, né, também serem famosos, né? Já seria uma caricatura mesmo de uma coisa bem, assim, de fidelidade ao seu sistema, né? Mas nós, dinheiro nunca fez falta, ou nunca ele fez. Se eu cheguei aqui até aqui sem o dinheiro, eu posso continuar sem ele. E tem casos assim, por exemplo, por exemplo, de uma pessoa, ela está bem na vida, ela tem um carro novo, ela vai visitar os pais, os irmãos estão lá. Aí ela deixa o carro a uns 2 quarteirões de distância, porque o carro é novo. E aí vai ser o metido, a metida da família, sabe? Então já não se sente tão pertencente. Então você vê como a nossa necessidade de pertencimento é importante, né? Entendi. Então, na constelação, quando a pessoa traz uma questão, né, a gente sempre olha para esse problema dentro de um contexto maior. Não é um problema isolado, né? Eu tenho tal dificuldade, mas tá, então faz tal coisa, desenvolve tal habilidade. Não E é aí, suficiente. você falou que geralmente que é breve, aí uma exceção. E isso se conduz como? São perguntas? São. Não. Tem uma metodologia. Sim, sim. A constelação, o termo original significa representação familiar, né? Essa representação é uma configuração, né? Você monta o sistema, né? Então a pessoa traz o problema, a gente vai representar esse problema com elementos. E esses elementos podem ser inclusive pessoas. Quando a gente faz constelação em grupo, por exemplo, né? Você tem o cliente que traz um problema e você tem as pessoas que estão ali também, que estão participando. Então, o cliente vai convidar alguém, por exemplo, um exemplo aqui, para ser o problema. Tá. Essa pessoa vai ser o problema. Tá, eu vou ser o problema. Digamos que ela tem uma doença, né? Tá bom, eu vou ser, sei lá, digamos que ela tenha lúpus, um câncer, sei lá, qualquer problema, alergia, eu vou ser a doença. Aí você convida uma outra pessoa para ser você, para ser o cliente. Então você vai ver como que é a relação do cliente com a doença, por exemplo. E aí você começa a enxergar isso de fora, como espectador. Sim, o cliente assiste isso e eu, enquanto facilitadora, eu fico também junto com o cliente. Quem é representante, agora aqui eu estou dando exemplo de pessoas, né? Quem é representante, ele tem que estar numa postura neutra, porque ele não tem que ter intenção nenhuma de ajudar. Ele só tem que observar como que ele se sente sendo representante daquele cliente, ou representante de um sintoma, ou representante do pai ou da mãe. Só, postura neutra. Tá, tô aqui. Não sei porquê, mas eu não quero olhar para outra pessoa. Tenho vontade de virar de costas. Então a pessoa vai percebendo nela se tem algum movimento, se tem algum sentimento. Isso acontece por quê? Porque a pessoa, ela entra num campo de informação. Isso é quântico. É um campo de percepção, de possibilidades. Que lindo! É lindo mesmo. Então, o cliente é como quando ele diz assim, eu quero cuidar dessa minha dor. Quando ele fala isso e fala, Luciana, você pode me representar? É como se ele desse para você a senha do Wi-Fi dele. Entendi. E se você entra, fala assim, tudo bem, eu estou disponível para representar você. E claro que eu oriento os representantes, olha, sem intenção, com respeito e sem intenção de ajudar.
Então a pessoa, você simplesmente vai levantar, se coloca aqui e veja como que você se sente. Só isso. Aí a pessoa fala assim, engraçado, tô com uma raiva. É muito interessante, porque a pessoa traz assim, eu não sei, eu quero olhar só para o chão. Aí eu tô, né? Então eu quero ir um pouquinho para lá. Sempre peço para a pessoa fazer isso com bastante centramento, sem, sabe, com tranquilidade, e a gente vai, o cliente vai observando essa relação. O que acontece? E aí é um passo a passo do método, onde eu vou colocando às vezes mais representantes, aquilo que o campo pedir. A gente chama de campo. O campo ali seria o campo de informação, o sistema da pessoa, esse terreno, né, que é o campo familiar. Desenrolar essa história que ela tá... Exatamente. Então, cada dinâmica é única. É única para cada pessoa. Existem alguns padrões que a gente vê que acontece de uma constelação para outra, mas é muito... A gente vê como a gente é um ser único mesmo, né? Que o problema que você passa, se ele tiver o mesmo nome do problema que eu passo, na realidade são dinâmicas diferentes às vezes. As dinâmicas diferentes, a forma de sentir essa dor vai ser diferente, a maneira como você reage a ela. Sim, e é muito interessante porque o cliente assistindo essa dinâmica, ele tem uma tomada de consciência, é algo que ele não estava percebendo, algo que ele não sabia, né? Que ele estava naquele padrão de comportamento, sendo muito fiel, às vezes, a alguém da família. Por exemplo, eu não sei por que eu não consigo casar. Não sei, nenhum relacionamento meu dá certo. De repente, numa constelação, você se percebe, né? Digamos assim, o cliente, ele olha, ele vê que o representante dele está lá, olhando fixamente para uma tia, por exemplo, né? Que não casou. Né? Tipo assim, se ela não casou, eu também não vou casar. Tá lá. Tá lá. Então, assim, ela é fiel, porque essa tia, por exemplo, foi uma cuidadora dela enquanto era criança. Né? E todo mundo tinha pena dela porque ela não tinha casado, então a criança, ela entra naquela... campo de energia, nesse campo quântico. Nesse campo de informação, e se conecta com essa informação. Né? Escuta, a Joana está perguntando se só faz em grupo ou se dá para fazer sozinha. Não. Então, Joana, a gente pode, quando faz em grupo, a gente convida as pessoas para serem representantes. E pode fazer individual. Né? No individual, a gente usa objetos. Esses objetos podem ser bonecos, podem ser âncoras, que âncoras são... deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Isso aqui, ó, é uma âncora. Ó, isso aqui são âncoras. Né? A gente pode fazer na mesa, né? Aí eu faço na mesa, tem um campo. Pode fazer em pé, coloca os objetos no chão. E aí o cliente que é representante de todos os elementos do seu sistema. Né? E aí é interessante porque o cliente, ele vai ter um processo de empatia profundo. Porque ele vai sentir, né, o que é estar no lugar do outro, realmente. E é muito interessante porque às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa tem assim, uma crítica, um julgamento muito forte em relação a alguém, seja o pai, a mãe, um irmão, né? Quando ela se coloca no lugar dele numa constelação e sem essa intenção, e isso aí é uma condução que a gente faz para que a pessoa não entre no mental dela, porque ele fez... Então eu faço essa condução para que ela entre sem intenção e sem julgamento. Ela fala assim, nossa, como é pesado estar aqui. Ou, nossa, estou sentindo uma tristeza tão grande. Ou às vezes, assim, nossa, eu olho ali para outro, né, para outra representação que é a minha, por exemplo, eu aqui no lugar da minha irmã, por exemplo, olho ali, nossa, eu tenho um amor tão profundo. Né? Então a pessoa tem esse processo de empatia que é assim, às vezes é revelador para ela.
né? É revelador porque ela nem imaginava. Falando e eu já fui sentindo aquilo saindo, assim, tipo, não me É, pertence, tá lá sim, naquele, tá lá nele, naquela pessoa, não tá em mim. exatamente, né? E às vezes o que que você observa? Às vezes a pessoa se sente muito, por exemplo, abandonada, por exemplo, né, pela mãe, ou pelo pai, ou pelo marido. E quando você vai ver numa constelação, às vezes você vê a mãe totalmente indisponível para os filhos, porque ela está totalmente envolvida com uma dor muito profunda, que ela não consegue nem olhar para o filho, né? Então, quando a pessoa percebe isso, ela tem uma compreensão assim que a move para um outro nível, né, de De seguir a sentimento. mesmo, né? Sim, sim. E é interessante que você tem a oportunidade de entender a dinâmica do problema e aí fazer um movimento na sua vida, né? A gente fala que é um movimento de solução, né? Porque muitas vezes nós estamos desconectados, nós estamos tensos em relação a alguma pessoa, né, do nosso sistema. Tanto que a constelação ela é considerada uma terapia das relações, né? Uhum. Então, na própria constelação, a gente faz a harmonização das É, porque relações. você conseguiu visualizar, conseguiu entender Sim, onde esse problema está, e aí você sim, parte para como que eu vou solucionar isso, ou como que eu vou sim. seguir apesar disso, ou com isso. Com isso, ou ressignificando isso, modificando isso, porque tudo que. Eu falo o seguinte: a gente não muda o mundo, a gente muda a gente. Sim. Se eu mudo, e paradoxalmente, se eu mudo, o mundo muda. Se eu mudo, tudo muda, porque a minha percepção muda, minha percepção, meu É, é. entendimento fica diferente. Então, agora, quem está aqui com a gente, né? Vamos falar a verdade. Se você tem um olhar de cobrança para alguém, né? Você olha para aquela pessoa, aquele olhar de cobrança. De repente, você transforma esse seu olhar para um olhar de compreensão, para um olhar de entendimento. Você integra aquela pessoa. Você vai olhar para ela. O que você acha? Você acha que ela vai se sentir diferente com o seu olhar? Que antes era de acusação, agora é um olhar de sim, eu vejo você? Uhum. Né? Isso muda tudo. Tudo. Muda tudo, simplesmente. Então as relações começam a fluir. Né? Então, onde tinha tensão, agora tem um relaxamento. Né? A Uma pessoa, compreensão, um aceite, né? sim, sim. E aí as coisas mudam. Né? Mudam porque você mudou. Né? E aí você traz uma nova informação para o seu campo. Né? E aí a gente entra então com essa fala assim, de que a partir disso, então efetivamente eu posso tomar decisões mais positivas a partir do momento que eu entendo o que era que estava me segurando ou que me levando a sempre repetir esse padrão de negatividade ou de erro contínuo num determinado Sim. caminho. O que é interessante é que a constelação, a gente fala o seguinte, a gente só trabalha com adulto, né? Por quê? Por isso que eu vou falar isso por conta da decisão, tá? Da tomada de decisão. Porque a criança, o nosso lado infantil, né? A nossa criança birrenta, Uhum. ou a criança mimada que vive em nós, ela não toma decisões, ela não sabe tomar decisão. Ela não paga conta, Boleto não chega para ela. ela não tem responsabilidades, né? Então, para constelar algo, a pessoa tem que estar no adulto, ela não pode estar na postura de vítima, né? Então, assim, isso é algo que no início Mas da ela pode sessão eu. chegar lá dizendo que, tipo, ó dia, ó azar, nada dá certo na minha vida, e aí ela entender que é a criança lá que tá lá. É a É, criança. quando eu vou fazer um atendimento, né, eu já convido essa parte adulta da pessoa. Às vezes ela já chega no adulto dela, né? Uhum. Mas quando ela chega mais assim, eu
a gente conduz para que ela entre em contato com essa parte adulta, que é o nosso lado adulto que cuida do nosso lado criança, né? Quem que tem que estar no comando da nossa vida? É o nosso lado adulto, Tudo. né? Nós com 50 anos fazendo birra. Jamais, de jeito nenhum. E tem, entendeu? E muito mais velho fazendo birra, exigindo, revoltado com a vida, né? Sim. Então, a constelação, ela nos leva, né, para um estado adulto, onde eu olho, eu quero ver, eu quero cuidar, né? Então, essa já é Já é uma decisão. já é Tanto uma de conexão com a nossa autonomia, com a nossa responsabilidade pela vida, né? E essa conexão, primeiro comigo e depois a constelação sempre nos leva para os nossos pais, né? Que é tô lendo onde está a um nossa comentário, força, onde está a nossa ó, força. Ah, tô lendo um comentário da Adri Batista, dela fala que ela teve um sintoma de lealdade sistêmica quando quando ela tomou consciência do estado terminal da doença, né, da mãe. Uma tosse que não passava, ela só melhorou com acupuntura, yoga, mas lendo alguma coisa que eu não entendi, lendo CF? Ah, lendo constelação familiar. constelação familiar é que ela entendeu o que ela teve. Ah, lealdade sistêmica. Sim. Então, quando a gente repete, né, um padrão, e isso pode ser inclusive uma doença, né? Daí, no E caso muito, dela, se manifestou nessa tosse que não tinha. sim. Muitas vezes a gente está tentando incluir alguém, né? Uma tentativa de conexão com alguém. Tem várias formas. Às vezes, por exemplo, a pessoa ela quer, por exemplo, se os meus pais se separam, por exemplo, os meus pais se separam, eu fico, por exemplo, com a minha mãe e a minha mãe, por exemplo, só fala mal do meu pai para mim, Uhum. né? Então, eu sou 50% minha mãe e 50% meu pai. Se a minha mãe nega o meu pai para mim, fala mal dele, eu sou ele também. Uhum. Então, se eu não posso ter vínculo com ele porque ela não deixa, eu vou dar um jeito de ter um vínculo com ele. E às vezes tendo a mesma doença, um vício O que ele padrão. tem, um padrão, a profissão, entende? Também pode ser algo bom, também, né? Não necessariamente precisa ser só o negativo. Mas muitas vezes isso aparece para gente como negativo, né? Ninguém vem aqui no consultório falar para mim assim, Super ó, bem, eu ia falar de olha, comunicação com ó, você. fiquei rico igual meu pai. Minha mãe... E agora eu não Ninguém sei, vem. eu entender de onde É, veio isso. a gente fala mais dos problemas porque ninguém vem contar coisa boa pra gente. Não, né? Tipo, nossa, Ninguém, tô super Alguém bem. aqui já foi no médico falar para ele que estava super bem, né? Vai Nossa, eu de tô dormindo tão reclamando, falando, bem. ó, faz anos que eu não tenho nada, vim aqui te contar. Tô dormindo tão bem, né? Não... Minha saúde, Olha né? meu Tô fazendo espelho, exercício, tô tô vendo. alimentando bem. Ninguém faz isso. Mas você transforma isso, mas pode transformar isso no positivo, né? Pode Sim, enxergar, sim. sim. Mas o que é mais comum, né? É a gente ver esse padrão negativo sendo repetido, né? Porque muitas vezes é uma forma de trazer também aquela pessoa, né? Muitos excluídos da família, né? Isso é um tema bastante sensível também. Eu sempre tomo cuidado para falar, né? É a questão, por exemplo, dos abortos, né? Mesmo os abortos espontâneos ou os abortos provocados, né? É um tipo de exclusão, né, do sistema. Aquela pessoa é retirada do sistema de alguma forma, né? E quando ela não é considerada, por exemplo, se eu já tive um aborto,
né? Eu tenho 3 filhos e tive um aborto. Eu falo que eu tenho 3 filhos. Para mim, eu tenho 3, eu não tive 4. Eu estou excluindo um. Entendi. Isso é uma informação no meu campo de informação, no meu sistema. Tem 4, mas você está contando 3. E aquele pede a inclusão. Então, por exemplo, às vezes um irmão começa a... Ele pode ter algum sintoma de depressão, ele pode não ir bem na escola, porque ele representa o irmão, Que não está lá sendo... que não está sendo considerado. Ele, é como se ele olhasse para aquele irmão, internamente. Que lindo! E é um movimento muito lindo de inclusão, quando você faz isso numa constelação. Quando isso aparece numa constelação, né? A mãe, por exemplo, às vezes vem dar um lugar no coração para aquele filho que não ficou, né? E isso harmoniza. Harmoniza tudo. Harmoniza. Você falando, faz em grupo, faz individual, mas faz familiar mesmo? Eu, marido, filho, cachorro, papagaio, junta todo mundo? Dá para ser assim ou não é bom? Eu estou imaginando papagaio fazendo constelação. Tem, inclusive, constelação para animais, né? Tem um constelador que eu conheci ele aqui no Brasil que faz para animais. Mas assim, a gente evita que os membros familiares façam juntos. Por quê? Porque eu acho que ia ser sei lá, um desgaste também. Não, porque assim... Vai aparecendo, não sei. Principalmente, tem gente que constela casais juntos, né? Assim, os dois juntos. Quando os dois querem olhar, por exemplo, uma questão de um filho, né, ainda criança, né? Aí, sim, agora, quando é uma questão de relacionamento, eu prefiro fazer separado. Porque cada um tem o seu sistema. Tá, porque a gente está falando do sistema familiar desta pessoa e desta pessoa e para um... E eu, particularmente, eu gosto quando tem algum casal que está com alguma questão e quer, vamos fazer a constelação de um primeiro, né? Aquele que tiver mais disponível, com mais vontade, vem, a gente constela e às vezes o outro nem precisa constelar. Que se um se movimenta, o outro se movimenta junto. Entendi. Né? Então, assim, eu falo assim, vamos fazer a gente faz, a gente espera, dá o tempo. Vamos ver como é que se movimenta. Se for necessário, o outro faz, né? Então, assim... Não tem disponibilidade, né? Não quer fazer, enfim, mas isso que a gente estava falando. A partir do momento que eu mudo, o contexto muda, né? O ambiente muda. E essa postura de adulto, né? Porque, por exemplo, o meu marido precisa melhorar, ele precisa mudar, quer mandar o marido, liga para mim, quero marcar para o meu marido. Eu falo assim, ele quer fazer? Ele tem vontade, né? Não passa não, eu tenho que ter. Não passa o meu telefone para ele. O movimento é dele, né? Sim. Tanto que dar uma constelação de presente eu não acho interessante. Não acho, eu acho que não é, porque o movimento de solução começa na gente. Eu me mobilizo, eu vou atrás da solução. Né? Então, isso tem força. E nós, facilitadores, nós olhamos para a força do cliente. A constelação, ela é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu vou usar, ela empodera a pessoa. Tá. Ela empodera, porque empodera no sentido de ela se conecta com a força dela, ela olha para a dinâmica do problema, ela faz o movimento de solução. Então ela tem essa vontade individual, vai ficar esquisita essa frase, mas é uma vontade individual de autoconhecimento, assim. É um desejo muito profundo de realmente se entender e entender o que está acontecendo, né? Por isso é um movimento tão intenso, talvez. Sim, porque aí tem força. Então, nós temos que nos conectar com a nossa força, né? Se eu ficar olhando para você, alguém fica olhando para você e diz, ai, coitada, né? Isso nos enfraquece, né? Enfraquece.
Quando uma pessoa está passando por alguma dificuldade, alguma doença, olhar para a força dela, né? Ela tem força para aquela história, né? Então, a gente que está pensando aí no envelhecimento, né? Se cuidando para isso, nós temos que também nos conectar com a nossa força. Mas para a gente se conectar com a nossa força, a gente tem que olhar para a fonte da nossa força, que são os nossos pais. Se eu tenho pena dos meus pais, se eu tenho pena da minha fonte, né? Que é a minha, onde eu cheguei, quer dizer, eu não estou conectada com a força. Então, uma das ordens que a gente fala, das leis sistêmicas, é que quem vem antes de nós é maior do que nós. Então, os nossos pais são muito maiores do que nós. Nós somos pequenos diante deles. Entendi. Então, eles são grandes. Os nossos avós são maiores ainda, né? Então, assim, essa ordem é a hierarquia, né? Que é muito forte e traz toda a vida vem através deles para a gente. Quer dizer, a gente precisa dos avós para ter os pais, e pegando a turma lá para trás é muita gente, né? Mas vamos pegar só... vai embora o negócio, né? Vamos pegar só dos avós para cá. Os avós se unem e têm nossos pais. Nossos pais se unem e a gente nasce. Então, assim, a vida vem através deles. Se tirar um daqui, já não, a vida já não chega. É aquilo que a gente estava falando, né? Eu já não estava aqui para poder... Não estavam as duas aqui. Né? Ué. Então, quer dizer, quando eu estou diante de você, eu tenho o mesmo tamanho que você. Né? E eu sei, e eu sou grata aos seus pais, porque se não fosse eles, eu não estaria conversando com você. Né? Só que para ser grata a eles, eu preciso primeiro ser grata aos meus. Então, assim, eu tenho que honrar a minha história, conectar com a minha história. Quando eu respeito a minha história, eu posso respeitar a história do outro. Então, se eu olho para a minha força, eu consigo olhar para a sua. E aí a dúvida, né? A Angelina está colocando aqui, eu também pensei nisso agora. E como é que fica quando é uma pessoa, então, que é adotada? Em que ela não tem ela vai pensar nesse núcleo de pais, dos pais adotivos. É desse núcleo que ela vai falar. Não. Ou a gente... E se ela não sabe, como que é muito louco isso? Porque, sei lá, a pessoa tudo bem, mas ela é os pais. Não, ela é, mas como que ela vai isso se ela não sabe? Ah, se ela não sabe? Não, quando ela não sabe, normalmente isso é um problema. Né? Isso é um problema porque ela, na realidade, a criança, ela sente isso, né? Porque às vezes, sei lá, às vezes eu tava vendo a história desses dias aí do canal Terapia, eu acho que passou no Fantástico também. 2 meninos que foram adotados, separados aí, se reencontraram. Mas no caso deles, eles sabiam. Mas digamos que você é adotado lá muito bebê, sabe que mas não tem vínculo. Essa mãe e esse pai nunca foi presente, essa mãe me colocou para adoção e eu não tenho, embora eu saiba que eu seja adotada, eu não tenho esse vínculo. Sim, mas acontece o seguinte, os pais, o que torna um homem e uma mulher pai e mãe? Não é criar o filho, é transmitir a vida. Tá. Então, quando você tem uma concepção do óvulo com o espermatozoide, é essa concepção que torna o homem pai e a mulher mãe. Só isso. Sim. Então, até a gente ter o primeiro filho, a gente não era mãe. Tanto que você engravidou, você fala, eu vou ser mãe. Não, você já é mãe. Por isso que a pessoa que perde um filho com semanas, ela já é mãe. Né? Então, eu já vou chegar lá no vínculo. Né? Então, independente da história que tem em torno dessa concepção, já é pai e mãe. Né? E você já está conectado a eles. Já existe um vínculo aqui. A mãe é quem carrega esse filho no ventre. É ela que dispõe do seu corpo, né? Do jeito que ela pode. Essa primeira temporada. É ela que diz sim para esse filho.
com todas as vezes, digamos que passe 1000 vezes pela cabeça dela, eu vou abortar esse filho, vou tirar esse filho, não aguento. Por mais que passe isso, se você está aqui contando essa história, se você foi adotado, quer dizer que sua mãe disse sim para você. Né? Ela disse sim para você até você nascer, e quando ela te dá em adoção, você tem o sim dela. Né? Então, quer dizer, a mãe sempre diz sim para o filho. Então, a nossa conexão, o nosso vínculo já existe. Né? A gente tem pessoas que vão cuidar de nós depois, que são os pais adotivos. Né? Então, assim, quando os pais adotivos honram os pais biológicos, essa adoção ela tem muito sucesso, né? Porque o filho sempre pede a inclusão dos pais, né? Eu já vi, eu já participei de uma constelação uma vez que o rapaz ele foi constelar os pais biológicos que ele não conheceu. E foi uma constelação muito emocionante. Muito emocionante. Nossa, porque ele sabia que ele era adotivo, mas ele não chegou a conhecer. Né? E ele estava tendo problemas com o filho dele. Então ele foi fazer a constelação e ele fez essa conexão, né, de uma maneira mais real para ele, né? Não que ela não seja real, mas essa percepção, né, que trouxe para ele talvez uma integração, né, de algo que ele sentia falta. Esse está tudo ok, né? Que os pais possam dizer, que ele possa dizer. Sim, sim. Então, assim, quando nós estamos nessa postura de adulto, nós podemos tomar decisões melhores na nossa vida, né, mais assertivas. Nós vamos caminhar para o mais. Porque enquanto eu tenho pendências, né, com a minha história, enquanto eu rejeito a minha história, eu estou olhando lá para trás, vou até virar aqui, estou olhando lá para trás, reclamando da vida. Sim, porque daí é aquele apego daquele passado e eu não consigo... E aí então eu sigo errando porque aquilo está uma âncora me segurando lá atrás, me puxando. E isso fica, né? Fica no nosso pano de fundo, vamos dizer assim, né? Ou mesmo eu fico reclamando, não reconcilio em mim, né? Às vezes relações fundamentais, que é pai e mãe, né? Principalmente. E fico, quer dizer, eu estou caminhando para o menos, né? Quando eu me conecto com essa força, com a vida e a força que vem dos meus pais, né? Porque para o pai representa a força e a mãe representa a vida, né? Por que o pai é a força? Pensa bem, o espermatozoide tem que sair lá do corpo do pai, né? E ir para um outro corpo que é a mãe. Né? Olha a força disso, né? Para que você possa ser gerado. E a mãe é que cuida, que gera dentro do ventre, né? Então a mãe é abundância. Ninguém passou fome dentro da barriga da mãe, né? A mãe podia ser o que fosse, podia não comer nada, ser um miserável na vida. O bebê não faltou. Você pensava assim, será que vai ter nutrientes amanhã? Né? Então a mãe é abundância. Histórias de mulheres grávidas nos campos de concentração, enfim, né? Nossa, histórias fortíssimas. Extrema, né? No extremo de estresse, de falta de alimentação, de falta de, enfim, de tudo, né? O ambiente mais precário possível. Sim. E elas davam a luz, né? Sim. Agora, olha só quanta força nessa história. Entende? Quando você olha para a força, se você ficar olhando na dor, a força ela tem a mesma intensidade. Quanto maior a dor, maior a força, né? Então, olha quanta força nessa história. Se eu sou fruto, né, de uma história dessa, eu tenho muita força aqui em mim, no meu sistema, tem muita força.
Então, quando eu olho para isso, reconheço isso, eu vou olhar para a minha vida, aí sim eu posso tirar esse olhar de acusação, de rejeição, né? Quando eu passo a olhar, respeitar, honrar, acolher, né? Me colocar nesse terreno que é pai e mãe. É um extremo, um ato de humildade, né? É isso que eu estava É pensando, um né? ato Porque de você tem humildade, de, né? de, de, de se dispor a esse entendimento, né? Então eu tenho que ser humilde para aprender, para Sim. entender E o que é ser humilde, né? Humildade vem de humus, né? Que é a terra, a terra. né? E acho que humilde, acho que é humilis, acho que é isso, que é se colocar no chão, né? Então, quando eu me conecto com esse terreno, né, que é pai e mãe, eu posso ir para o território maior, que é o mundo, que é a vida, né? Então, eu vou nessa idade, onde às vezes eu já vivi bastante, já tive muitas experiências, muita coisa deu errado aqui, mas tudo bem, estamos aí, né? Em Quer frente. dizer, então, quer dizer, nesse momento eu posso, se eu faço todo esse movimento, e nunca é tarde, né? Uhum. Nunca é tarde, né? Eu falo sempre o seguinte, eu posso estar indo, só, ó, dando tudo ruim, estou indo nessa direção aqui, né? Estou indo para o norte, está tudo ruim. Se a hora que eu paro e falo, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu já não estou indo mais. Né? Eu já Uhum. parei de ir para aquele lugar para o menos. Né? O que eu falo ir para o menos? Menos saúde, menos trabalho, menos dinheiro, menos relacionamento, menos cultura, sabe? Tudo menos. Né? Uhum. Eu parei de ir. Se eu faço um pequeno movimento na minha vida, eu já posso ir para o mais. Então, esse momento, acho que a constelação traz muito essa consciência, sabe? Parar, olhar e mudar aquilo que pode ser mudado. Fazer um ajuste na vela, sabe? Por exemplo, seja uma pequena mudança, né? Tá tudo ladeira abaixo. Se eu freio e não continuo ladeira abaixo, já é uma conquista, né? Já é, Sim, já é, não, pô, não vou seguir pro buraco, sim, vou me segurar aqui. sim. Depois tem que talvez uma É. necessidade de uma continuidade para mudar o rumo, né? Sim. E é claro que a gente fala assim, a constelação não é ela que muda a pessoa. É a pessoa que muda através de uma abordagem. Ela, né, um instrumento. Regia para te ajudar na mudança, um instrumento. É um instrumento. De repente, uma pessoa pode fazer uma outra coisa e conseguir fazer um grande movimento na vida dela também, né? Mas a constelação, ela tem trazido essa oportunidade de ver o que está por trás dos nossos problemas, né? Se é um padrão, se é uma exclusão de alguém, se é uma inversão de ordem, né? Às vezes eu estou no lugar errado. Se eu estiver no lugar errado, se eu estiver no lugar do meu irmão que não está aqui, eu posso estar tendo sintoma. Se eu estiver no lugar da minha mãe, porque eu acho que ela não é uma mulher legal, né? Então me Uhum. coloco lá grandona do lado do meu pai, né? Minha mãe, né? Eu faço críticas, quer dizer, eu tiro ela daquele lugar, eu vou ter problema, né? Então, assim, quando eu respeito essa hierarquia, eu faço um movimento, aí vem a humildade, né, Luciana? Esse Uhum. movimento, eu vou para o meu lugar, eu sou a filha, eu não De sou a entender mãe. que esse quadrado é o seu, né? Exatamente, Cada um tem o seu papel. sim. Sim, então eu olho para ela como a mãe, eu sou apenas a filha. Porque muitas vezes a mãe ou o pai trazem o filho para o meio do casal, ou coloca no lugar do outro, Uhum. né? Por exemplo, às vezes o pai, por exemplo, os pais separam ou o pai morre, por exemplo. Aí a mãe fala assim, agora você é o homem da casa. Isso é pesado para o filho, né? Agora Assumir que você agora você vai ser o pai dos seus irmãos, você vai ser a mãe, né? Ou você vai ser a mãe dos seus irmãos. Isso é muito pesado, né? Você vai ajudar a mamãe, você vai me ajudar com seus irmãos. Agora eu vou precisar de você, mas eu sou a mãe,
entendi. né? Eu sou a É mãe. importante para a gente pensar nas nossas falas também, né? Sim, Como sim, pais. sim. A Joana também está perguntando se é importante, se todo mundo devia fazer constelação de pai e mãe. É que na constelação sempre vai aparecer o pai e a mãe, né? Sempre a gente vai estar olhando para os dois, que é que é o nosso terreno, né? Que é a nossa base, a nossa Eles têm, estrutura. sei lá, a A estrutura partir é essa. dessa conexão com eles, eu posso fluir na vida, né? Eu tenho a força para ir, eu tenho a força para cuidar. São essas duas forças que estão em mim já, só que às vezes eu rejeito. E muitas vezes a pessoa rejeita tanto um ou outro que ela, por exemplo, precisa comer muito, né? Ela precisa fumar. Ela come para preencher aquele vazio, né? Que é a Entendi. ausência de alguém, De né? alguém Ela fuma para não, não tem preencher. esse vazio. Sim, normalmente os vícios, e os vícios pode ser muita coisa, né? Sim. É, vem de uma exclusão, né? É uma dor tão profunda que eu preciso preencher com algo, né? Então, assim, são dinâmicas e mais dinâmicas. E eu tô aqui contando e olhando pro relógio porque tá acabando. Nossa, a gente fala pra caramba, né? A gente fala mais o nome da cobra. Se deixar, nós ficamos mais uma hora aqui. Então, assim, já vamos para os finalmente. A Cris também colocou ali, a Cris do seu bis colocou assim, né? Desse entendimento de que tá todo mundo tentando. Os nossos pais tentaram fazer o melhor, Sim, a gente depois também tenta fazer o melhor, mas talvez realmente esse entendimento de que dá para eu tentar de uma forma diferente. sim. E todas as vezes que a gente critica alguém, seja uma pessoa que passa na rua puxando a orelha de um filho e a gente fala, nossa, que mulher agressiva, né? Ou seja, nossos pais, ah, meu pai fez isso, aquilo comigo, minha mãe. Se eu me coloco, se eu estivesse no lugar dessa mulher que passou ali puxando a orelha do filho, eu faria exatamente do mesmo jeito. Exatamente. Por quê? Eu estaria pensando o que ela pensa, sentindo o que ela sente naquele momento, com os problemas que ela tem, com a história que ela tem. Então, quer dizer, aqui do meu lugar é muito fácil falar qualquer coisa, né? Essa é uma visão bem importante, né? Sim. Da gente tentar ao máximo se livrar desses pré-julgamentos, né? Sim, De olhar sair do julgamento, né? de não se colocar sem a roupa do outro, né? Uhum. Cada um Exatamente. do tamanho É. do que Do meu, o julgamento ele é um ponto de vista, né? Que nada mais é que a vista de um ponto. Desse ponto eu tenho uma vista. Uhum. Né? O máximo que eu posso dizer dessa mulher que está puxando a orelha do moleque ali com muita força, eu falei, nossa, deve estar doendo. Ela está É, puxando a orelha dele. O uhum. resto é julgamento. Né? Essa é a visão que eu tenho. Né? O panorama só, o resto é coisa da minha cabeça. Eu que criei. Né? Renata, muito, muito, muito obrigada. Delícia de papo, Imagine. bom demais. As pessoas vão, eu vou colocar, essa live vai ficar salva, então tem o teu contato ali, se as pessoas Sim. precisarem, né, de Uhum. orientações, dúvidas, perguntas, Sim, pode entrem lá em continuar mandando, contato né? aqui Aí comigo, a Joana gostou da prosa. eu caminho, e seguimos conversando. Daqui a pouco a gente já Sim. pensa num outro tema para a gente seguir, Ah, sim, pode. Quando você tá bom? quiser, você avisa e a gente conversa. Então, pessoal, obrigado pela presença, pela Sim, agradeço participação e espero também. que em breve a gente possa estar pessoalmente, né, Renata? Quando tudo Sim, isso passar. sim. Mas vamos Né? continuar conversando, né? Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, né? Fique à vontade também. Se tiver perguntas, manda que a gente responde. Tô vendo aqui, agora que eu tô conseguindo, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tô vendo Ah, aqui não, o é pessoal muita que estava informação. aqui. Mas um beijo grande para vocês, obrigada pela presença e vamos Obrigada seguir em pela presença. frente. Vamos lá, vamos ser Seguir felizes, para minha o gente. mais. E a gente pode mudar sempre, qualquer Sempre, hora.
Sempre. Obrigada, Renata. Um Obrigada. abraço, tá? Tchau, tchau. Beijo.